Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje é dia 12 de novembro de 2020, a nossa disciplina é Ética Geral e Profissional do Contador. No nosso encontro de hoje, conversei bastante com os acadêmicos presentes e nós teremos um evento que inicia às 20 horas. Então, como o conteúdo está todo em dia e nós temos ainda mais 2 encontros que antecedem a nossa prova, nesse momento agora, né, eu vou mostrar, já postei esse exercício. Esse exercício ele vai ser um trabalho de reflexão de vocês. Por quê? Porque nesse momento agora, vocês vão só anotar quais são os pontos ali onde vocês bateriam ou ter uma ideia de como é que você faria a questão do recurso. Mas eu não vou cobrar, por isso até que eu estou gravando a aula, eu não vou cobrar que vocês me entreguem esse recurso e vocês também na semana que vem, né, não precisarão trazer esse recurso pronto. A minha ideia o que é? A gente vai ler o recurso, vocês vão ter um tempo para refletir, poxa, eu acho que eu bateria em tal tese. Esses seriam os pontos que eu trabalharia. Se você quiser fazer, até o ideal, né? Eu quero fazer o recurso. Faz o recurso. Semana que vem, o que eu vou fazer? Semana que vem eu vou iniciar a aula, né? Eu não vou reler, né? A não ser que haja necessidade até para dar uma contextualizada, mas beleza, a gente pode reler novamente aqui o exercício, que ele é curto. E daí a gente já vai para um passo seguinte, começar a identificar quais são os pontos, digamos ali, para serem abordados no recurso, e eu vou trazer para vocês o recurso pronto. Então, toda a questão do endereçamento, o nome das partes, né, as razões do recurso, vou trazer para vocês. O que eu vou trazer é um modelo, né, ou melhor, uma sugestão de resposta. Por quê? Porque se você pegar, né, 4 profissionais diferentes, a redação, né, o que se verifica é o seguinte: se ele bateu nos pontos ali tidos como os pontos, né, passíveis ali, o que devem ser discutidos. Mas a forma como ele se expressou, quais foram as palavras utilizadas, não é isso que se cobra, né? Mas é justamente a questão do conhecimento, beleza? Semana que vem eu vou fazer, então, a resolução desse exercício com vocês, já logo no primeiro momento, e também vou aproveitar a aula seguinte para trazer alguns dados ali estatísticos, né, trazidos pelos próprios conselhos, né, e pelo Conselho Federal, em relação a qual é a maior quantidade de infrações, né, e alguns dados relativos que em outro momento eu não tive a oportunidade de trazer e já vou poder trazer na semana que vem. Acredito que a própria resolução do recurso vai auxiliar para entendimento, né, quem tem alguma dúvida em relação à defesa, e também vou me colocar à disposição também, se tiver alguns questionamentos, ou até para a gente verificar algumas defesas, sem problema algum, tá? Trabalho para pontuar na CM1 vai ser a defesa, e o trabalho em si é a redação da peça. Então, é uma produção textual contando 2 pontos para M1, tá? É isso, a prova e a atividade da tutora, beleza? Semana que vem, então, eu já comentei sobre o que a gente vai trabalhar. Na outra semana, ou seja, semana que vem, recurso. Na outra semana que vem, dia 19. Na outra semana, dia 26, vou fazer uma revisão com vocês, vou trazer diversas questões de múltipla escolha, né? Vou conversar para vocês se ficou algum ponto pendente, que é a semana que antecede a prova. E depois, no dia 3 de dezembro, teremos a nossa avaliação final. Beleza? Então, vou ler aqui com vocês o recurso, então. Diz assim, ó. João, bacharel em Ciências Contábeis, regularmente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, proprietário de escritório contábil desde 1985, foi notificado em 2017 a apresentar comprovantes referentes a DECORES, Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos, referentes a declarações constantes no auto de infração, processo número 2017 e o número dele aqui, né? Criei ele o número, ok? É um caso hipotético. O Conselho Regional de Contabilidade entendeu que as declarações, né, os DECORES, não teriam sido preenchidos de forma correta quanto à comprovação dos rendimentos auferidos pelos beneficiários,
aplicando-lhe, né, aplicando ao contador, dessa forma, uma multa da ordem de R$ 4.800, conforme atesta o auto de infração. João apresentou defesa dirigida ao Conselho Regional, porém, seus pedidos foram julgados improcedentes. Lembro que, aliás, eu já vou adiantar, lembro que a gente falou que a decisão ela tem que ser fundamentada e a decisão ela tem que analisar as provas? Beleza, o que diz aqui, ó? Não tendo sido analisadas as provas acostadas ao processo, ou seja, não houve menção aos comprovantes de rendimentos apresentados que fundamentaram a elaboração dos decores. Então, aqui o que o contador está dizendo, olha, ele teve um auto de infração, né? Ele apresentou a defesa e já houve a decisão. A decisão foi contrária à defesa dele, né? Disse que realmente, então, deveria haver a condenação. E o contador, ele deixa claro que ele apresentou provas. Essas provas nem foram mencionadas, nem foram consideradas. Então, assim, ó, poderia o contador ser condenado? Poderia, né? Poderia entender ali que houve ali uma falta grave do contador. Ok? Só que a decisão ela tem que ser fundamentada e ela tem que dizer as provas e dizer ali o que tem, né? Qual que é o problema com as provas? Por que as provas não foram consideradas? Ou foram consideradas, mas não tem relação? Né? Tem que explicar, porque para o contador, é como se ele não tivesse recebido as provas e ele tivesse sido julgado, ele condenado, justamente porque não foi apresentado nada, como se fosse, né, como se houvesse o auto de infração e o contador tivesse dito assim, dane-se, não vou apresentar coisa alguma. Né? Não foi o que aconteceu. Então, o que o contador está fazendo? Ele está fazendo um recurso. O que vocês vão fazer, né? A gente vai fazer em conjunto. A gente está fazendo um recurso para o Conselho Federal para dizer, olha, infelizmente o Conselho Regional não tomou uma decisão correta, né? As provas acostadas ali não foram analisadas, beleza? Primeira ideia, né? E até uma linha de argumentação. Beleza, seguindo. João está convicto de que não praticou o ato que justificasse a aplicação das referidas penalidades, acreditando ainda que se trata, em verdade, de uma perseguição de conselheiro do CRC, no intuito de lhe tolher o pleno exercício profissional da contabilidade, bem como encontra-se inconformado com a decisão que lhe condenou a multa de R$ 4.800 e a aplicação da penalidade de censura pública. Beleza, então a gente está vendo ali qual foi a condenação dele, né? E ainda vai continuar ainda, né? Importante destacar, é bem pequeno, tá? O espaçamento é que é grande. Importante destacar que a decisão pela condenação, o julgamento, está destituída de qualquer fundamentação legal. Olhem só, o que nós aprendemos? Nós aprendemos nas aulas, não na aula passada, porque foi a resolução 1370, mas na outra aula nós aprendemos a respeito da resolução 1309. A resolução 1309, ela fala sobre diversos critérios a respeito do processamento. Fala de prescrição, né? A princípio aqui não vi nada de prescrição, né? Mas ela fala também a respeito das decisões, dizendo que as decisões devem ser fundamentadas. Então, o que acontece? Você vai lá na resolução 1309, que vai dizer, olha, a decisão ela tem que ser fundamentada, conforme o artigo tal, dispõe o artigo tal. No caso em tela, o que aconteceu foi o seguinte, a decisão foi completamente destituída de qualquer fundamentação legal. Beleza? Essa é a linha do raciocínio, né? Ok. Aí ele diz que foi destituída a condenação, né, a decisão, destituída de qualquer fundamentação legal, bem como na gradação da pena, na hora que eles foram graduar a pena, há ainda a menção, teve menção de que foi aumentada a pena em virtude de reincidência específica. Nós aprendemos na aula passada o que era reincidência específica. Ou seja, ele já tinha uma condenação anterior e dentro de um período de 5 anos ele foi condenado, está sendo condenado novamente. Né? Ele está sendo julgamento, ele tem uma condenação ali anterior a 5 anos. Pela mesma infração, né? Que é específica. Isso, específica, isso, e muito bem, específica pela mesma infração, que é o mesmo problema dos decores. Só que daí diz assim, ó, entretanto, não há nenhum outro processo ou situação que pudesse evidenciar ali uma situação de reincidência específica. Então,
na hora que você faz o recurso, você vai lembrar, olha, tem esse ponto aqui também, né? Não caberia reincidência específica. Beleza. Além disso, o não pagamento da multa fez com que João fosse notificado, ele não pagou os 4.800, de que lhe será aplicada a penalidade de suspensão do exercício profissional pelo prazo de 90 dias, o que o impossibilitará de prestar atendimento e assessoria contábil a dezenas de empresas dos mais diversos portes, acarretando prejuízos de grande monta face ao não exercício da atividade profissional. Cumpre salientar que João em nenhum momento deixou de atender às exigências do órgão de classe. Porém, em função de dispositivos legais e sob o manto da proteção de seus clientes, não tem a liberdade de apresentar todo e qualquer tipo de documento sob a pena de cerceamento do exercício profissional e quebra do sigilo profissional. Tá? Isso aqui é a argumentação dele. Vocês verificam, né? Vocês verifiquem se é possível ou não argumentar isso perante o conselho. Tá? É claro, você pode argumentar qualquer coisa, né? Mas eu só estou dizendo para vocês terem ciência, por exemplo, se perante o conselho profissional você tem que apresentar todas as informações, mesmo que quebre o sigilo bancário do seu cliente, ou não, tá? Para a pesquisa, né? Para a pesquisa, para pensar na próxima aula. Além do mais, as declarações comprobatórias foram utilizadas, em sua grande maioria, por instituições públicas. Tipo, levou lá, por exemplo, um BNDES, por exemplo, fazer um financiamento, né? Ou ali para uma empresa estatal, Caixa, só pegando uma ideia aqui, né? E que também não foram os únicos documentos em que as entidades públicas utilizaram para a concessão de crédito, tendo sido preservados todos os direitos dessas instituições, razão pela qual não merece prosperar as assertivas do Conselho Regional, eis que não restou provado qualquer tipo de prejuízo a terceiros. Então, o que acontece? Talvez ali na hora da aplicação eles disseram assim, ó, a gente está aplicando a multa porque o prejuízo, né, também, inclusive prejuízo a terceiros. E o que ele está trazendo é o seguinte, olha, não ficou comprovado prejuízo a ninguém, eu fiz o decore, e eu tinha os documentos que me possibilitavam fazer o decore, estava tudo certo, né? E daí na decisão, ali ou no próprio auto de infração, disseram, não, está causando prejuízo a terceiros. Não ficou nada evidenciado nesse sentido, tá? João informa que a aplicação da suspensão do exercício, isso aqui eu já li, não? Ah, não, tá, é outro, mas é a mesma linha, né? João informa que a aplicação da suspensão do exercício profissional e a censura pública lhe causaria uma série de graves prejuízos e transtornos. Eis que estaria no rol de profissionais condenados, ocasionando uma mácula em sua conduta e ofensa à sua honra e dignidade, ensejando danos de ordem moral e material, impossibilitando inclusive o seu sustento e de sua família, bem como atingiria em cheio os funcionários e proprietários de empresas, seus clientes, acarretando prejuízo de grande monta em termos financeiros e morais e se traduziria num dano de difícil reparação, pois transparece a possibilidade de ser o autor condenado sem possibilidade de ampla defesa e o direito ao contraditório. Diante da situação narrada, apresente, uma vez que tempestivo, ou seja, está dentro do prazo, né, na qualidade de contador, o recurso voluntário perante o Conselho Federal de Contabilidade, no intuito de salvaguardar interesses de João e buscar o cancelamento da multa, da censura pública e suspensão do exercício profissional. Legal? Senhores, eu acho esse exercício do recurso bem bacana, né? Inclusive, porque fui eu que formulei a historinha, né? Então, adorei ela, tá? Em relação... Ficou legal mesmo, né? Ficou bem bacana. Em relação ao recurso em si, a gente vai fazer ele em conjunto na aula passada. Eu digo para vocês o seguinte, eu montei a peça, mas eu não fiz o recurso. Então, é claro, eu já vou deixar ele prontinho para apresentar ele para vocês na semana que vem. É claro, eu já apliquei esse exercício com outra turma, então eu também tenho outros recursos. Mas eu quero mostrar como eu faria, tipo, o meu ali, né? Então eu vou trazer com alguns pontos aqui, vou botar tipo uma capa a mais, além do modelo de recurso. Mas, né? Professor, como é que eu deveria fazer, como é que eu poderia fazer? Conforme o modelo de recurso, essa parte aqui, ó, folha 3 e 4,
é um modelo de recursos trazido pelo próprio CRC de Santa Catarina. As observações, ele explica a distinção entre defesa e recurso, tá? Consta aqui, isso consta lá do formulário deles. Beleza? Termino a gravação do vídeo por aqui. Esse tempo agora, né, é um tempo que quem, por um acaso, não estiver participando da palestra, é o tempo para consultar, né, a resolução 1309, verificar também o Código de Ética Profissional, pensar ali a respeito da linha de defesa. Não precisa postar nada, eu já comentei isso antes, mas não precisa postar nada no sala de aula. Semana que vem a gente vê esse caso novamente e faremos a resolução em conjunto do caso, além de outros assuntos mais que comentei no início do vídeo, tá bom? Obrigado pela presença de vocês até aqui. Vou parar a gravação agora e, né, para quem estiver assistindo esse vídeo depois, os alunos que estavam presentes, eles foram assistir, então, uma live que a gente assistiu a primeira etapa dela, no momento do Código de Ética, que vai falar a respeito da reforma tributária, e agora é a terceira etapa da live, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Um abraço, pessoal.